Olá pessoal, tudo jóia? Vamos para mais uma videoaula e hoje nós veremos permutações simples. O que é uma permutação? Permutação nada mais é do que uma troca. Quando vocês ouvirem esse termo permuta ou permutação, lembrem de uma troca. Daqui a um pouco vocês vão entender um pouco melhor como a gente vai utilizar a permutação. Mas antes disso, olha só o que é interessante. Aqui tem esse N e essa exclamação. O que significa a exclamação? Na matemática significa fatorial. E o que é o fatorial? O fatorial nada mais é do que o produto do número pelo seu antecessor. E eu vou fazendo esse processo com outro número e assim até chegar no 1. Como assim? Imaginem que aqui eu tenho 4 e olha a exclamação, ou seja, 4 fatorial. Então vai ficar 4 vezes, que é o produto, 4 vezes o antecessor do 4, que é o 3. Agora eu parei no 3, eu devo chegar no 1. Então continuo multiplicando pelo antecessor agora de quem? Do 3, que é o 2. Vezes o antecessor do 2, que é o 1. Multiplicando aqui, nós temos 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24 vezes 1, 24 mesmo. O 3 fatorial, pego o 3 vezes o antecessor do 3, que é o 2, depois o antecessor do 2, que é o 1, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Muitas pessoas não colocam esse 1 porque não vai fazer diferença no resultado final. Então fica a critério de cada um. Agora olha só, existe o zero fatorial. O que é o zero fatorial? O zero fatorial é 1. Então, onde vocês verem o zero fatorial, o resultado fica sendo 1. Muito bem. Então, a permutação, quando eu tiver n elementos, é igual a n fatorial. Estranho, né? Mas olha só. Vamos tentar fazer isso com números. Vamos pensar da seguinte forma. Nós temos aqui a palavra castelo. Quantos anagramas podemos formar? Então, olha só. Primeiro, o que é anagrama? Anagrama é uma palavra com ordem ou não relacionada às letras que eu tenho de uma palavra original. Como assim? Castelo, nesse caso, é a minha palavra original, é aquela palavra que eu vou analisar para ver a quantidade de anagramas. Então, o que eu posso fazer aqui? Anagrama é uma palavra, quando eu troco a ordem de alguma letra, ou de todas, não importa, eu vou formar uma outra palavra. Talvez não tenha sentido. Por exemplo, eu vou trocar aqui só o L e o O. Então eu tenho C-A-S-T-O-L. Casteol. Observe que não tem sentido. Mas é um anagrama. Se eu inverter a ordem, se eu inverter tudo aqui, olha só, vamos inverter a posição. Vou começar aqui com o O, o L, o E, o T, o S, o A, o C. É isso mesmo? O, L, E, T, S, A, C. Olha só o que formou. Oletsak. Estranho, né? Mas não tem sentido, mas é um anagrama. Então, imagine que se eu ficasse trocando a posição das letras da palavra castelo, ia demorar um pouco. Então, o que eu faço? Eu uso a ideia da permutação. A permutação, quantos elementos tem? Quantidade de letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a permutação das 7 letras. Vamos lá? Primeiro, o que eu vou fazer? 7 fatorial. E o que é o 7 fatorial? É 7 vezes o antecessor do 7, que é o 6, o antecessor do 6, que é o 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Igual. Bom, basta eu fazer essa multiplicação. Essa multiplicação vai resultar em 5.040 anagramas. Gente, mas é anagrama com força, né? Não, olha só, imagina você fazer toda a listagem de 5.040. Ia perder um tempo. Então, a gente usa a ideia da permutação. Beleza? Agora, olhem só o item B.
quantos anagramas começam e terminam por vogal? Bom, então o que a gente vai fazer agora? Eu vou colocar aqui para ficar mais fácil para a gente entender. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Agora, deve começar por vogal. Agora, quantas vogais nós temos no total? Nós temos o A, o E e o O. Ou seja, temos 3 vogais. Se tem que começar por vogal, eu vou considerar agora o total de vogais. Então, para eu colocar na primeira, eu posso ter 3 possibilidades. Porque não pode ter o C, o S, o T ou o L. Tem que ser uma vogal. Então, só tenho 3 possibilidades. E lá no final, quantas possibilidades nós temos? Nós temos de 3 apenas 2. Concordam por quê? Porque uma já vai ser usada na primeira. Uma possibilidade eu já estarei usando aqui na primeira. Então, como eu tenho 3 vogais, me sobra apenas 2 possibilidades. Agora, quantas eu posso colocar aqui? Observem que eu já usei 1, 2 letras. Concordam que das 3 vogais, lembrando que a primeira e a última são vogais, mas eu tenho 3 vogais. Uma das vogais estará aqui no meio, não tem problema. Mas quantas sobram? Se de 7 letras eu já usei 2, me sobram 5. Então, aqui eu posso ter 5 possibilidades, aqui eu posso ter 4 possibilidades, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Agora vamos lá, olha só. Basta eu fazer essas multiplicações. O que fica mais fácil aqui? Vamos lá. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 3, nós temos 180. 180 vezes 2, nós temos 360. 360 vezes 2, nós temos 720. Vezes 1 vai ficar o 720 mesmo. Ou seja, 720 anagramas diferentes que nós podemos formar com essas letras, começando e terminando por vogal. Beleza? Forte abraço a todos, bons estudos!